Galera, vamos fazer as correções dos exercícios que eu pedi para vocês, tá? Sobre as leis de Kepler, tá bom? Nós paramos, então, no exercício número 6 para vocês fazerem. O exercício número 6 é o seguinte: de quantos anos seria o período de translação de um planeta em torno do Sol, né? Então, aqui é a primeira lei de Kepler, fala que a órbita em torno do Sol, ela é elíptica. Então, vamos supor que aqui eu tenho um planeta e ele está orbitando em torno do Sol. E aqui o exercício está falando que de quantos anos seria o período de translação de um planeta em torno do Sol, se a sua distância média ao Sol é 8 vezes a distância média da Terra ao Sol. Então, vamos supor que a distância da Terra seja R, né? Ele é 8 vezes o R, está falando, que a distância dele é 8 vezes a distância da Terra, a distância desse planeta. Então, a distância desse planeta até o Sol é 8 vezes maior que a distância da Terra até o Sol. É isso que ele está falando, certo? E ele está pedindo quantos anos seria o período de translação. Quantos anos? Quantos anos esse planeta vai demorar para dar uma volta inteira em torno do Sol e retornar aqui, sabendo que a distância dele em relação ao Sol é 8 vezes mais que a distância da Terra em relação ao Sol, tá? Para eu resolver esse exercício, eu vou usar a terceira lei de Kepler, que é a lei da harmonia. A primeira lei de Kepler é essa que fala que os planetas fazem uma trajetória elíptica em torno do Sol, ou os satélites, né? A segunda lei de Kepler é aquela que fala que a distância que um planeta varre na sua trajetória, ela equivale à área em outro lugar que ele estiver também fazendo uma trajetória. Então, ele está falando que a trajetória dos planetas em torno do Sol varrem áreas iguais em tempos iguais. Essa é a segunda lei. O S1 é igual ao S2 e o T1 é igual ao T2. O que muda é a velocidade. A velocidade, quando o satélite ou o planeta está mais perto do Sol, ela é mais rápida de quando ele está longe, tá? Quando ele está se distanciando do Sol, nós podemos falar que o movimento é retardado, porque o módulo da sua velocidade diminui. Quando ele está se aproximando do Sol, nós podemos falar que a velocidade aumenta, então o movimento é acelerado. Então, primeira lei de Kepler, os planetas descrevem uma órbita elíptica em torno do Sol. Segunda lei de Kepler, os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Então, nós podemos trabalhar com essa fórmula aqui. Terceira lei de Kepler é essa que nós vamos usar agora. Ele está falando que um planeta leva um tempo ao quadrado para orbitar em torno do Sol. E esse tempo dividido pela distância dele em relação ao Sol ao cubo é igual a, por exemplo, o tempo que a Terra leva ao quadrado para orbitar em torno desse Sol, dividido pela distância da Terra em relação ao Sol ao cubo também, tá? Naquela tabela que eu mostrei para vocês, nós trocamos esse período da Terra pela distância dela do Sol por uma unidade astronômica, né? Então, eu posso falar que 1 vai ser igual. Agora, aqui, ele falou que a distância do planeta é 8. Então, 8 vezes a da Terra. Então, eu vou colocar 8 ao cubo. E ele quer saber o tempo de revolução do planeta, o tempo que ele leva de translação. Então, a resposta é T ao quadrado igual a 8 ao cubo. Esse 8 ao cubo, eu posso escrever como 8, eu posso fatorar esse 8 ao cubo e dividir da seguinte maneira: 8 ao quadrado vezes 8. Só que o 8 nós sabemos que é 2 ao cubo. E o 2 ao cubo nós sabemos que nós podemos escrever assim. Desta maneira, eu vou
eu sei que eu estou na raiz quadrada, eu vou cancelar algumas coisas, né? Esse 8 sai, esse 2 sai e esse não sai. Isso aqui deu 16 raiz de 2. Se você trocar a raiz de 2 por 1,4 e fizer 16 vezes 1,4, isso vai dar 22,5. 22,5 eu posso aproximar para 23. Então, a resposta é, esse planeta, que tem 8 vezes o raio da Terra, né? Aqui seria a Terra e aqui seria ele. Ele é 8 vezes o raio da Terra. Ele demoraria 23 anos para completar uma volta em torno do Sol. Tá bom? Muito bem. Esse exercício foi o 6º que vocês fizeram, a resposta é B. 7º exercício. Sétimo exercício. Vamos lê-lo. 2 satélites giram em torno da Terra em órbitas de mesma altura. O primeiro tem massa m e o segundo tem massa 3m. Se o primeiro tem um período de 6 horas, o período do outro será em horas. Gente, essa aqui é a segunda lei de Kepler. O que a segunda lei de Kepler fala? Que quando os satélites estão girando em torno da Terra, por exemplo, eles vão varrer áreas iguais em tempos iguais. Então, esse satélite aqui que tem 3M, ele levou 6 horas, né? Para quê? Para o primeiro tem massa M e o segundo tem massa 3M. Se o primeiro tem um período de 6 horas, o período do outro será em horas igual a... Então, se um levou 6 horas para girar em torno da Terra, o outro vai levar 6 horas também, tá? Que eles estão na mesma órbita elíptica. É a segunda lei de Kepler. Os planetas varrem, os planetas de uma órbita elíptica. Eles varrem áreas iguais em tempos iguais. A única coisa que muda é a velocidade, quando eles estão mais perto ou mais longe do Sol. O mais perto é o afélio e o mais longe é o periélio, tá? Ou o apogeu. Muito bem. Então, a resposta do 7º é a letra C. 6 também. 8º. 2 planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. Então, de novo, nós temos dessa vez o Sol, lembrando que ele fica no foco da elipse, isso vocês vão estudar no 3º ano. 2 planetas descrevem órbitas elípticas. Então, aqui está o planeta 1 e aqui está o planeta 2. Eles descrevem órbita elíptica em torno do Sol. O quadrado do período de revolução do primeiro é 8 anos. Então, ele já está dando o quadrado do período de revolução do primeiro, é 8 anos. E a sua distância ao centro de gravitação é a metade do que possui o outro. A sua distância, o L dele, é metade do outro. Vamos supor aqui em relação à Terra, é metade da Terra, o L dele, tá? Então, o tempo de revolução desse planeta, 1, é 8. E a distância dele é a metade do outro. O outro não é a Terra, é o planeta 2, né? L2. É a metade do outro. Tá aqui, L2. Pronto. Sabendo que ambos obedecem às leis de Kepler, determine em anos o período de revolução do segundo planeta, tá? Então, a terceira lei de Kepler fala que o período de revolução de um planeta dividido pela distância dele até o centro do que está ali no foco ao cubo é igual ao tempo de revolução do outro ao quadrado dividido pelo cubo da distância dele também. Pronto. Agora é só substituir. Ele falou que só que ele já deu ao quadrado aqui, hein? O quadrado de 1 vale 8. A distância dele é metade do outro. Tá aqui, metade. E o outro? O outro, ele quer saber, né, o período do outro, quanto é, e ele vale quanto aqui?
ele vale R2, né? Porque ele já fez uma analogia. Ele falou que esse é metade do outro. Metade é R sobre 2, o outro é só R2, certo? Multiplica isso em cruz para eu poder saber o T1. Ele vai ser 8R2 dividido por R2 sobre 2. O T1 vai ser igual. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Corta e deu 16. Aqui é o quadrado, Ângela, por favor, né? Raiz quadrada de 16, que vai dar 4. Tá aí a resposta, então, do oitavo exercício. Eu tinha o período de revolução, que é 8, e tinha a distância dele ao cubo. Esqueci de pôr o cubo aqui, gente. Opa, ao cubo, dona Ângela. Se aqui é ao cubo, aqui é 8. Aí eu vou cortar ali também. Espera só um pouquinho. Esqueci de pôr o cubo aqui, ó. É o R sobre 2 ao cubo. E R2 ao cubo, né? Então, fica o 8 aqui, ó. 2 ao cubo, 8, tá? Aí eu posso cortar o R2, aí vai ficar o meu T ao quadrado igual a 64. Porque é 8 dividido por 1/8. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso segundo. Então, meu período de revolução vai ser 8 anos do outro planeta. Tá bom? Ó o cubo aqui, cuidado, viu? Atenção, pay attention. Muita atenção, gente, para fazer os exercícios. Esse foi o oitavo, vamos para o nono. Isso aqui é comparação entre fórmulas, né? O nono e o décimo, gente, é teoria que a figura está com vocês aí. O nono tem uma órbita elíptica e o satélite está se aproximando da Terra. E ele pede para a gente falar onde que a velocidade está crescendo. Só observar quando o satélite está se aproximando da Terra, que vai ser na trajetória, a velocidade aumenta, porque o satélite está se aproximando da Terra, tá? A resposta certa é a letra B. Vocês têm que olhar a figura de vocês para ficar claro. No décimo exercício é a mesma coisa, tem uma órbita elíptica. Essa órbita elíptica, se vocês contarem a área verde e a área branca, cada uma delas dá 9. Então, eu tenho essa elipse foi dividida em 18 áreas, 9 verdes e 9 brancas. Ele falou que esse satélite ele leva 36 horas para fazer uma volta aqui completa. Então, isso significa que cada área pintada ele vai levar 2 horas, porque eu tenho 18 áreas, 18 vezes 2, 36, tá? Tá. Aí a primeira afirmativa é que o centro da Terra é um dos focos, é verdade. Eu tenho um satélite que está em órbita elíptica em torno da Terra, a Terra fica no foco. Segunda afirmação, o ponto S é o perigeu. O ponto S, gente, é o ponto mais perto, se vocês olharem desenhos seus, da Terra. Sim, ele é o perigeu. E o ponto I é o mais longe, ele é o apogeu. O 4, intervalo de tempo para que o satélite vá de C até D. C até D é uma das 18 partes iguais. Eu faço 36 dividido por 18, que dá 2. Sim, ele leva 2 horas. E a última afirmativa, no trecho FG, o movimento é retardado. O FG, gente, está se afastando da Terra, está mais longe. Quanto mais longe, menor a velocidade também, é verdade. A soma, então, das afirmativas vão dar 23, tá bom? Nós vamos entrar agora na lei de gravitação universal. O que é essa lei de gravitação universal? Vamos supor que eu tenha duas massas aqui para facilitar. Uma vai ser M1 e outra vai ser M2. Massa atrai massa. Como assim? Toda massa, ela vai ter o poder da força de atração com a outra, tá? Assim como o planeta atrai a Lua, ele puxa a Lua também puxa o planeta, mas como a massa da Lua é menor que a do planeta, não tem tanta resposta como tem
a Terra e a Terra que e a Lua fica presa em volta da Terra, né? Ela gira em torno da Terra. Muito bem. Essa força de atração gravitacional, desde quando eles estudaram a maçã que caiu e não escapou, eles viram que ela é diretamente proporcional ao produto dessas massas. Quanto maior o produto da massa, maior a força de atração. Quanto maior a massa, mais eles vão se atrair, verdade? E ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Toda fórmula tem que ter uma constante. Essa constante chama constante de gravitação universal. E ela vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Agora, para eu colocar a unidade dela, é só eu isolar e deixá-la sozinha. Então, vai ficar Newton vezes m ao quadrado, porque essa distância está dividindo, ela passa para cá multiplicando, e os dois que estão multiplicando passam dividindo. É 2, então é quilo ao quadrado. Essa é a unidade da minha constante de gravitação universal. 6,67 vezes 10 a menos 11, tá bom? Então, nós vamos fazer exercício explorando isso aqui, tá? Agora, tem mais uma coisa que é decorrente dessa fórmula, que é o seguinte. Vamos supor que o exercício pergunte o peso ou a gravidade desse planeta. Vamos supor que isso aqui fosse um planeta, né? E um está atraindo o outro, ó, e quer saber qual a gravidade dele. Para saber a gravidade dele, eu vou trocar a força de atração por mg, porque eu sei que a força-peso é mg, não é verdade? Aí o que acontece? O que acontece é que eu vou poder cortar um m. Aí eu caio na formulinha para eu calcular a força de gravidade, a força gravitacional. É só fazer a constante universal vezes a massa dividido pela distância ao quadrado. Vamos fazer alguns exercícios e vai ficar mais claro essa teoria. Vamos lá. O primeiro exercício, gente, ele fala o seguinte, ó. Dois pontos materiais, um tem massa 2 quilos e o outro tem massa 8 quilos. Eles estão distantes 4 metros. Determine a intensidade de força de atração gravitacional entre eles. Então, tem duas massas, 2 e 8. Então, ó, eu tenho dois corpos. Um tem massa 2 quilos e o outro tem massa 8 quilos. A distância entre eles, que vai do centro de um até o centro do outro, tá? É 4 metros. Ele quer saber a força de atração entre eles. Para eu achar a força de atração, vamos lá. 6,67 vezes 10 a menos 11, que é a minha constância de gravitação universal. O produto das massas é o 8 vezes 2 e o d ao quadrado. Pronto. Esse d ao quadrado vai dar 16, não vai? Pelo 16 sobrou o quê? 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons. É a força de atração entre esses dois corpos. A força de atração são iguais e vale 6,67 vezes 10 a menos 11. A ação e reação. A força que um puxa o outro puxa o outro, não é verdade? Só que dependendo da massa, a gente não percebe a mesma característica, não é verdade? Né? A terra puxou a maçã. Por que a maçã caiu para a terra e não a terra caiu para a maçã? Porque a maçã se deslocou para o centro da terra e não foi a terra que se deslocou para o centro da maçã, se a força de atração de gravitacional entre elas era a mesma. Porque a massa da maçã era infinitamente menor que a massa da terra, né? Então, apareceu só a reação da maçã. A maçã também puxou a terra, mas como a massa dela é muito menor do que a terra, ela pôde apresentar pouca atividade física. E aí quem ganhou foi a terra e ela caiu. Mas a força que a terra puxa a maçã é a mesma que a maçã puxa a terra. Ação e reação, terceira lei de Newton. Tá claro isso? Muito bem. Vamos lá. Próximo exercício.
No próximo exercício, dois corpos atraem-se com uma força gravitacional de intensidade F. Então, eu tenho dois corpos e a força que um está puxando o outro é F. Tá aí. Qual será a intensidade da força gravitacional se a distância entre eles dobrar? Então, vamos supor que a distância é D. Se a distância agora passar a ser 2D, ele está perguntando quanto vai valer essa força. Aqui dá para a gente fazer os exercícios sem precisar fazer a demonstração matemática, só na teoria. O que nós falamos? Ou se não falamos, vamos falar agora. Pela formulinha da força de atração gravitacional, nós sabemos que a força ela é diretamente proporcional ao produto das massas. Porque se eu trouxer a massa para cá, ela vai estar em forma de quociente. Então, aumentando a força, eu aumento a massa na mesma proporção. Se eu dou força, eu dobro o produto das massas. Agora, o que acontece entre a força e a distância? A força e a distância, elas são inversamente proporcional. Só que a distância ainda está ao quadrado. Então, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que significa isso? Que se eu dobrar a minha força, como ela é inversa, se eu aumento uma, eu diminuo a outra. Se eu dobrar a minha força, eu vou diminuir essa distância de 1/4, né? Se eu dobrar essa força, eu diminuo a minha distância de 1/4. Agora, ao contrário. E se eu duplicar essa força? Se eu duplicar essa força, eu diminuo a minha força de... Se eu duplicar essa distância, ela vai para 4. Então, eu diminuo a minha força de 4 vezes. Porque na mesma proporção que eu aumento um, eu tenho que diminuir o outro. Isso que é direto ou inverso, né? Então, se a minha distância dobrar, ela vai para 4, porque ela está ao quadrado. Então, se eu aumentar a minha distância de 4 vezes, como elas são inversas, a minha força tem que diminuir. Como é que eu mostro que diminui? Assim, 1/4. Quando aumenta é 4 no numerador, quando diminui é 4 no denominador. Então, a minha força, ela cai para 4, ela vai ser 1/4. Se eu chamar isso aqui de F1, o meu F2, ele vai ser igual a F1 dividido por 4. Ele vai ser 4 vezes menor, não precisa nem fazer conta. Perfeito? Muito bem. Vamos para o próximo. O próximo, gente, ele fala que se existisse um planeta cuja massa fosse o dobro da massa da Terra, então vamos colocar assim, ó, aqui está a Terra, aqui está a massa da Terra. Aí eu tenho um outro planeta, cuja massa desse planeta é o dobro da massa da Terra. E cujo raio fosse o dobro do terrestre. O raio fosse o dobro do terrestre. Então, aqui eu tenho um LT, aqui eu vou ter 2 vezes o LT. Qual seria o valor da aceleração da gravidade da superfície desse planeta? O que eu faço? Eu vou direto nessa formulinha aqui. Como que é a formulinha da gravidade? É Gm sobre D ao quadrado. É ou não é? Aí, ele falou que a massa desse planeta é 2 vezes a massa da Terra. E que a distância desse planeta é 2 vezes a distância da Terra. Agora, não vou esquecer do quadrado dessa vez. Então, a gravidade desse planeta vai ficar Gm/d ao quadrado. Aqui vai ser 2 e aqui vai ser 4, tá? Muito bem. Agora, no lugar de tudo isso aqui, eu vou colocar 10. Por quê? Porque eu já sei a gravidade da Terra. Ela é 10 metros por segundo ao quadrado. E a formulinha da gravidade da Terra não é também Gm sobre D ao quadrado? Então, no lugar desse Gm sobre D ao quadrado, eu posso trocar por 10. Então, vai ficar 10 vezes 2 sobre 4, que vai dar 20 sobre 4, que vai dar 5. O que eu achei? A gravidade. Então, a unidade é 5 metros
por segundo ao quadrado. Tranquilo? Último exercício que eu vou fazer, os meus queridos. Último exercício de hoje. Qual o peso de um corpo de massa 8 quilos? Então, eu tenho um corpo cuja massa é 8 quilos. Ele está perguntando qual o peso dele. Se tivesse aqui na Terra, qual seria o peso dele? 80 newtons. Só que não, né? Qual o peso de um corpo de massa 8 quilos que está em um ponto situado a uma altura 3 vezes o raio da Terra em relação à superfície terrestre? Então, esse corpo, ele está a uma altura 3 vezes o raio da Terra. Aqui é o raio da Terra. A distância dele até a Terra vai dar 4 RT no total. Por quê? Porque ele está falando que até a superfície, ele é 3 vezes o raio da Terra. Depois eu tenho o raio da Terra, então isso significa que a distância entre os dois é 4 RT, porque para contar a distância, a gente vai do centro de um planeta até o centro do outro. Ó, de novo, qual o peso de um corpo de massa 8 kg que está em um ponto situado a uma altura 3 vezes o raio da Terra em relação à superfície? Então, até chegar na superfície, ele é 3R. Depois eu conto mais o R, a distância dele até a Terra, então é 4R, tá? Ele quer saber o peso dele. Para eu saber o peso dele, ele já me deu a massa, que é 8 quilos, falta eu saber a gravidade dele. Para eu saber a gravidade desse planeta, eu vou de novo usar a fórmula G, M sobre D ao quadrado. E vou substituir o que ele falou para mim. Ele falou que a massa dele é o 8, né? Mas eu não vou substituir aqui, não. Vou deixar M. Vamos ver, já vamos ver por quê. E a distância é 4 vezes a distância da Terra. Assim. Aí eu vou fazer de novo o que nós fizemos no exercício anterior. Eu vou trocar o GMD quadrado por 10, que é a formulinha da Terra. O GMD ao quadrado por 10, não é? Que é o G da Terra. E só vou colocar o dele ali, ó. Que é ele falou que ele é 4 vezes o raio da Terra, então vai dar 16. Então eu achei a gravidade do planeta. Agora, ele quer saber o peso. Para eu responder o peso, eu só multiplico por 8 a gravidade que eu achei. Então isso vai dar 10 dividido por 2, porque 8 por 8 dá 1 e 16 por 8 dá 2. 2 por 2, 5, resposta. O peso desse planeta, que tem massa 8 quilos, é 5 newtons. Beleza? Gente, minha parte foi feita. Agora eu vou tirar foto e pedir para vocês fazerem alguns exercícios, tá bom? Para vocês treinarem. Aí, depois disso, vem a velocidade de escape. Deixa eu falar da velocidade de escape para vocês rapidamente. Espera aí, só um minutinho. Vou fazer mais uma coisa. Vamos supor que aqui eu tenho um planeta, né? Deixa eu ver. E tem um satélite orbitando em torno desse planeta, cuja massa dele é m. Ele vai ter uma velocidade v, certo? Se ele está orbitando, ele faz um movimento circular, ok? Tá. Aí, vamos supor que eu quero saber qual é essa velocidade que ele faz, né? Então, para eu responder qual a velocidade dele, o que eu vou pensar?
eu vou pensar que a força de gravitação dele é a força centrípeta que eu tenho aqui, porque nós estamos no movimento circular, né? E a força centrípeta ela é dada por mv ao quadrado sobre r, que é a distância. E a força gravitacional é a que nós estamos estudando, que é o m vezes o outro m sobre a distância ao quadrado. Aí, se eu quiser isolar o meu v, eu cancelo o que dá para cancelar, eu vou ficar com g, m, 1r só. GM e 1R. O que é isso aqui? Eu achei a velocidade desse satélite em torno da Terra, tá? GM sobre D ou GM sobre R é a distância, é a velocidade de um satélite em torno da Terra. A velocidade de escape, gente, é a velocidade necessária para que as naves possam sair dos planetas. Cada planeta tem uma força de gravidade, tem a pressão atmosférica dele, tem a massa. Então, cada planeta vai ter uma velocidade de escape diferente. A da Terra é 11,3 km por segundo, tá? Aí eu vou tirar foto de uns exercícios para vocês fazerem. Combinado? Um abraço. Até a próxima, pessoal.